Olá, amados, eu, pastor Carlos R. Rodrigues, mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé para o seu coração, um ensinamento bíblico nessa revista da CPAD, primeiro trimestre de 2024. Então, ministrei aí a lição número 4 na semana passada, agora nessa semana, esta pré-aula sobre a lição número 5. Então, semana passada foi sobre a igreja e o reino de Deus. E hoje, essa lição 5 é a missão da igreja de Cristo. Então, fique firme aí, porque essas lições também, como todos os ensinamentos, as lições bíblicas, são muito boas, muito importantes. Então, a lição desse trimestre está toda baseada as lições no corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então, é uma matéria eclesiológica, isso quer dizer, falando sobre eclesiologia, doutrina da igreja, estudo sobre a igreja. Então, você que é igreja do Senhor, nós que somos igreja do Senhor, ou alguém que porventura ainda não faz parte da igreja do Senhor, também é bom ter conhecimento nesta área para saber quem nós somos no reino de Deus, ok? Então vamos lá. Temos aí várias lições aí no meu canal, tem cerca aí de mais de 200 vídeos no canal, vídeos de toda forma, toda natureza. Então, pesquisa aí o canal, verifica aí o canal que você vai ver, tem vídeos aí interessantes, com vários temas, ensinamentos, pregações e tudo mais aí para você, ok? Então, vamos lá. Deixa seu like, se inscreva no canal, é muito importante, ok? Eu sempre deixo essa palavra para você, esse aviso. Você que não se inscreveu no canal ainda, mas que assiste o vídeo, se inscreva no canal, ok? Só botar o dedinho lá, ó, dá um toque onde está escrito, inscrever-se. Aí no YouTube, já aparece inscrito, não precisa nem preencher nada, né? Fácil, ok? Você estará cooperando com o meu canal e assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e indica para mais pessoas. Missão da igreja de Cristo, Atos 2:42 é o texto áureo desta lição. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Verdade prática. Como o sal fora do saleiro cumpre a função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Vamos lá para a introdução. Nós temos antes aí a leitura bíblica em classe, né? Está aí em Marcos 16, versículo 14 a 20, e Atos 2, do versículo 42 a 47. Então, que diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de eles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Em outra versão está à destra de Deus. E eles, estando partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, com os sinais que se seguiram. Amém. Atos 12. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes, todos os dias no templo,
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Introdução. Nessa lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. A igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz, assim ela cumpre a sua vocação de eleita, quando participa da grande comissão deixada pelo seu fundador, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundador da igreja. Mateus 28, 19. Então, a palavra-chave é a grande comissão. Sabemos que uma pessoa é grande comissão, está se falando acerca de pessoas autorizadas, chamadas, nesse caso aqui, para pregar o evangelho do reino de Deus, se referindo à igreja de Cristo. Como consequência dessa realidade, veremos que a igreja é uma comunidade adoradora, de comunhão, e finalmente é uma comunidade que exerce um grande papel no presente século. Portanto, a igreja de Cristo exerce uma grande missão neste mundo. Tópico 1, pregação e instrução. Proclamando as boas novas. Então, isto é o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Mateus 16, 18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também temos aí, em 1 Coríntios 1, 21, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, vimos aí os versículos de Marcos 16, que é a ordem de evangelização, aí do 14 ao 20, não é? Então, o sentido aqui é um arauto que proclama alguma coisa. Ok? Então, temos aí relato de João Batista, em Mateus 3, versículo 1, e Jesus Cristo, quando começou a pregar, em Mateus 4, 17. Normalmente eles diziam, arrependei-vos, porque a voz é chegada do reino dos céus. Então, se pregava a mensagem do arrependimento. Subtópico 2, o objeto da pregação. Então, nós temos aí de novo, falando no sentido de trazer e pregar as boas novas. Nesse aspecto, o objeto aí é as boas novas, né? É o objeto da pregação. Então, temos aí Atos 5, 42, né? Dizendo que os cristãos os apóstolos não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Temos também aí, aqui um texto que diz o seguinte: pregar Jesus Cristo não é pregar uma coisa ou uma mensagem subjetiva, mas proclamar ao mundo caído que Jesus está vivo e pronto para salvar. Então, pregar a mensagem da cruz é anunciar o evangelho do reino de Deus, revelado em Cristo. Atos capítulo 8, versículo 12. Subtópico 3. Discipulando os convertidos. Então, pregar é proclamar e levar a palavra de Deus aos que estão do lado de fora da igreja. Enquanto que discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Daí existe o discipulado na igreja, que normalmente é muito chamado quando se ensina a novos convertidos, mas a própria escola bíblica dominical na igreja, também todos os cultos de ensinos, tudo isso tem a ver com discipulado, ou discipular. Então, a igreja não é formada apenas por crentes, a igreja é formada por discípulos. Então, a palavra discípulos quer dizer alunos, aprendizes. Alguém pode estar na igreja local sem, contudo, ser um discípulo. Este é alguém que é capaz de reproduzir e passar para outro o que aprendeu e vive por meio de Cristo Jesus. Então, isso é o discípulo. Ele aprende
e ao mesmo tempo passa para outras pessoas, né? Discípulos gerando discípulos. Resumindo esse tópico de número 1, a igreja fundada por Cristo tem o propósito de abençoar o mundo por meio da pregação do evangelho e do discipulado em palavras e ações. Tópico de número 2, adoração e edificação. Subtópico 1, uma comunidade adoradora. Então, uma reunião de pessoas que estão ali em comum. Por isso o nome comunidade, né? Então tem a ver com estar em comum. No texto bíblico, adoração significa dar glória que é devida somente a Deus. É tirar a atenção de nós mesmos para centrarmos unicamente no Senhor. Mateus, capítulo 4, versículo 10. Então, só Jesus é digno de toda adoração, de toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor a Ele pertence. Adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo apenas no momento do culto público ou privativamente. Tem a ver com nossa maneira de ser, nossa maneira de agir e também nossa maneira de viver. É viver a vida para Deus. Esse é um sentido do termo grego latreia, traduzido como adorar. Então nós temos aí Romanos capítulo 12, versículo 1, né? Diz: rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse sentido, traduz o termo grego latreia. O sentido é de um serviço prestado a Deus de forma consciente e integral. É viver totalmente para Deus. Resumindo, é andar em espírito. Mesmo estando fazendo nossas atividades, seja lá o que for, estudando, trabalhando, não necessariamente estando no sentido de estar em oração, cantando hinos a Deus ou pregando o evangelho, mas estamos testemunhando de Cristo. Estamos, mesmo nas nossas atividades seculares, adorando a Deus, ok? Então vamos lá. Subtópico 2, uma comunidade edificadora. Então a igreja edifica a vida, edifica a pessoa. A igreja é uma comunidade proclamadora. Então, a palavra grega oikodomé, traduzida como edificar, é usado no seu sentido literal de construir um edifício, e metaforicamente no sentido de crescimento espiritual. Então nós temos aí a casa edificada sobre a rocha. Está aí em Mateus 7, versículo 24, quando Jesus fala sobre a casa edificada na areia e a casa edificada na rocha. Aquele que não ouve a palavra, aquele que ouve a palavra e não pratica, então está edificando a sua casa na areia. Então vem os ventos, vem os terremotos, vem as tempestades e vai derrubar essa casa. Mas aquele que ouve a palavra e guarda no seu coração e pratica a palavra, aquele que ouve e pratica, ele tem a sua casa edificada sobre a rocha. Então, veio os vendavais, veio os terremotos, veio as tempestades, deu sobre aquela casa e não pôde derrubar, porque ela estava edificada sobre a rocha. Então, e essa rocha significa Jesus Cristo, ok? Essa casa somos nós, ok? E a rocha é Jesus Cristo. E num segundo sentido, em Efésios 4,12, nessa última referência, o apóstolo Paulo diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para edificação do corpo de Cristo. Então aí, está aí, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Este, por exemplo, é o objetivo dos dons espirituais, trazer edificação à igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Assim, quem fala em línguas em público, sem interpretação, edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4.
contudo não edifica a igreja, que não entendeu o que foi dito. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem, a edificar uns aos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Então, para isso é necessário se encher do Espírito e do conhecimento da palavra de Deus, para que edifiquem uns aos outros. Resumindo esse tópico de número 2, a genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento. Tópico de número 3, comunhão e socialização. Então nós temos aí o subtópico 1, fé na esfera fraternal. Então isso quer dizer fé entre os irmãos. Então a gente cita aqui Atos 2,42, sobre o pilar da igreja primitiva, que é a comunhão, a koinonia, palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, ok? Ocorre 19 vezes no Novo Testamento, seu sentido é literalmente de parceria. Então, amizade, fraternidade, parceria, participação e comunhão espiritual. 1 João, capítulo 1, versículo 7, epístola de 1 João 1, 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Onde não há comunhão entre os crentes, também não há igreja solidamente edificada. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados e não mantêm comunhão uns com os outros. Então, a comunhão é importantíssima. Subtópico de número 2, unidade e fraternidade. A igreja do Novo Testamento se expressa por meio da unidade e fraternidade entre seus membros. 1 João capítulo 1, versículo 3. Jesus orou pela união fraterna de seus discípulos. João capítulo 17, versículo 21. Um dos grandes males da igreja odierna, quer dizer, atual, né? Está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Devemos, portanto, nos esforçar por manter a comunhão cristã em nossas igrejas locais. Hebreus capítulo 3, versículo 16. Subtópico 3, a fé na esfera social. A fé cristã também precisa ser expressa na esfera pública. Ela tem o seu lado social. Se por um lado o substantivo grego koinonia significa comunhão, por outro lado, o verbo grego koinonel possui também um sentido de ajuda contributiva e partilha. É usado por Paulo com esse sentido em Romanos, capítulo 12, versículo 13. O sentido nesse texto é de socorrer os mais pobres em suas necessidades. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses por serem conscientes da dimensão social do evangelho. Filipenses 4,15. Não se trata apenas de matar a fome dos pobres, deixando os vazios de Deus. É o exercício da fé cristã na sua integridade, quer dizer, completa, ok? A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos mais carentes ou os mais pobres. Jesus ressaltou esse fato em Mateus 25, versículo 35, versículo 36. Jesus fala ali sobre a importância de ajudar os necessitados. Que modelo de igreja somos quando poucos têm muito e muitos têm tão pouco? O apóstolo exorta a igreja para atentar para esse fato. Tiago capítulo 2, versículo 15, versículo 16. Ok? Então os mais abastados, os ricos, não necessariamente ser ricos, aqueles que têm uma situação melhor, ajudar aqueles que estão passando necessidade, passando fome, muitas das vezes, precisando de alimento, de roupas, de coberta e tudo mais. Então, resumindo esse tópico de número 3, o amor manifesto em ações é evidenciado na comunhão entre os irmãos e a contribuição social da igreja como expressão de fé na esfera pública. Ok? Então vamos lá à conclusão desta lição. Vimos que a igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Ela foi chamada para ser sal e luz. Sal da terra
e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 16. Como o sal, ela salgará o mundo com a mensagem da cruz em uma sociedade que está corrompida pelo engano do pecado. Como luz, ela resplandecerá nas densas trevas que cobre o mundo sem Deus. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, produzir discípulos e transformá-los em adoradores. A igreja cumpre com a missão para a qual foi chamada. Glória a Deus. Então não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu like, ok? Participe do canal, sua participação é muito importante. Me ajude a evangelizar, a ganhar almas para Jesus, a edificar vidas, e vocês também estarão ganhando galardão de Deus, ok? Me ajudando a trabalhar para Cristo, fazendo assim que o YouTube entenda que os vídeos são relevantes, não é? E haja crescimento do canal, e assim o YouTube indique para muitas pessoas, ok? Então a sua participação é muito importante. Semana que vem, se Deus quiser, se o Senhor permitir, se Jesus não voltar até lá, estaremos ministrando aí a lição de número 6. Igreja, organismo e organização. Então, até lá, e que o Senhor Jesus te abençoe ricamente e abundantemente. Em nome do Senhor. Amém.